Vamos lá? Então a gente chegou em sermão improvisado, ok? Cadê as garrafas de café? Ah tá, se alguém quiser café, tem uma ali. As outras devem estar na mesa. Depois alguém pega lá se alguém quiser. Daí traz para dentro. Não, fica à vontade. Então chegamos em sermão improvisado. E a gente abriu uma discussão muito gostosa sobre quem é culpado. Então vamos lá, gente. Aula boa é assim. Quando você coloca o seu ponto de vista. Quando você fala o que é. Porque aqui a gente tá para discutir mesmo. É discussão acalorada mesmo. Era assim que era defendida a fé na igreja primitiva. E eu quero muito que vocês, ao longo do período aqui estudando, inclusive com os outros professores, vocês realmente tragam as dúvidas. Eu não estou falando a pergunta maliciosa que se faz por mal para embaraçar o professor. Aquela pergunta que eu faço, eu já sei a resposta e falo, então, o que está escrito em Mateus 23, 28? Eu sei lá, eu não sei, você sabe, fala aí, porque eu não decorei Mateus 23, eu sei lá o que está em Mateus 23. Então aquela pergunta que é para constranger o professor e tal. Hã? Tinha, né? Sempre tem, o cara quer constranger o professor. Agora, traz a dúvida. Inclusive, irmão, se a dúvida não foi exaurida, insiste na pergunta. Quer uma Rose hoje insistindo na resposta da lição 3. Ia passar batido. Ela falou, não, mas peraí, eu acho que não. Pronto, voltamos, lembra de novo. É isso, ok? Então, se fazer sentido, pergunta à mesa. A gente está aqui para exaurir esse livro e aprender. Então, vamos lá? Sermão de improviso. Então, quem é o culpado? Quem não se preparou se for obreiro e quem deu oportunidade para alguém que não estava preparado ou que não era para aquele lugar, para aquele momento. Então, é mais cabível que as irmãs deem oportunidade para irmãs. Irmãs que elas já sabem que dão uma palavra, que pregam, e como trazer novos talentos de irmãs que pregam, experimentar nos trabalhos, de quarta, de sábado de manhã e etc, para trazer novas irmãs que pregam e tal, e usando o exemplo das irmãs. Então vamos lá. A grande vantagem, página 37, do sermão improvisado é que ele não depende de tempo em sua preparação, mas pregar um sermão dessa maneira implica muitos riscos de lapso de memória, falta de ideia e de sequência de raciocínio. Quem nunca viu? O pregador de improviso, que tem, como eu disse, sendo otimista, uns 70% do púlpito assembleiano, é assim. Por quê, irmãos? Moisés passou o Mar Vermelho, aleluia. Aqui já foi o Mar Vermelho, porque ele voltou assim. E Davi também venceu Golias, irmão. Porque a gente não pode deixar o Golias derrotar a gente. Porque quando Estevão foi apedrejado, a glória do Senhor desceu. Quem está sentindo a glória de Deus? Você fica, meu Deus. Ele perdeu totalmente a linha de raciocínio. Uma coisa não liga com a outra. E aí, irmão, dói muito julgar, mas você entende. Não foi preparado. Pode falar. Quando eu era diácono, a gente nunca tinha oportunidade. Esse é um erro terrível, terrível, terrível. Aí um dia, eu vou lá tirar a oferta, que eu era diácono. Sim. Tirar a oferta. A hora que fui tirar a oferta, aí eu vai trazer a mensagem. Você queria morrer, meu Deus. Ué, a gente nunca tinha, né? Aí tá. Aí veio na minha mente, como que eu vou falar sobre a viúva de Naim, né? Aí eu comecei a falar. Olha que legal, gente, porque... Aí sabe o que aconteceu? Aí veio na minha mente assim, improviso. Veio na minha mente assim, embora ela tivesse outros filhos. Meu Deus, puxou os outros filhos da viúva. Aí já foi. Aí já era, irmão. Você falou assim, falei, ixi, essa aí não fechou. É mensagem improviso, né? Arrumei filho pra... E por que... Filho, né? E por que é muito perigoso mensagem de improviso? Por quê? Mensagem de improviso ela é pregada com conhecimento empírico. É o que eu ouvi. E aí o que eu ouvi eu repasso. Gente, vocês vão estudar aqui, e eu tive o privilégio de dar aula 5 anos em Louisiana. IBADEP básico e médio. Desses 5, 4 com o pastor Natanael sentado ali. Irmão, você não tem noção do que é isso. E aí, quando chegava no que era conhecimento empírico assembleiano e não tinha nada a ver com Bíblia, que eu pegava a Bíblia e falava, irmão, sabe aquilo que eles pregam no púlpito para nós? Tal assunto? Então, não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia é isso aqui, ó. O pastor pegava a Bíblia, ele virava,
Ele fala, mas não pode, eu preguei isso a minha vida inteira. Minha vida inteira eu preguei isso, mas eu nunca me aprofundei na leitura desse texto. Por quê? Eu ouvi o meu pastor pregando, que ouvi o outro pregando, que ouvi o outro pregando, e toda vez que eu vou pregar eu cito também. E aí a gente vai criando essa cultura de improviso. Mesmo que você tenha ouvido 1 milhão de vezes essa mensagem, leia o texto. Porque está no texto. Quer ver? A arquinha de Moisés. Quem já... Não esquece, guarda para você não esquecer. Quem já pregou que a arquinha de Moisés caiu na água e foi? Quem já pregou isso? Ah, ninguém que pregou que a arquinha de Moisés entrou na água? Vocês são outro nível de obreiro. Porque o resto do mundo pregou que ela vem e coloca a arquinha na água. Eu já vi pregador pentecostal dizer que ela coloca a arquinha na água. Vou ter que separar as duas na próxima aula. Coloca a arquinha na água. Tô brincando. Coloca a arquinha na água e em vez da arca descer, Deus sopra a arca e ela sobe a correnteza. Ah, meu Deus. Não, e eu chorava. Eu falei, meu Deus, a arca subiu, Deus soprou. Você fica louco. A Bíblia diz, e ela foi colocada entre os juncos. Se brincar, nem chegou na água. É as plantas que estão na margem. E a gente ouviu e pregou a vida inteira da arquinha de Moisés, que foi colocada dentro do rio. Isso, que loucura. Que loucura. Os crocodilos pulavam e Deus soprando a arca. E Deus soprando a arca. Eu já chorei escutando isso, gente. Pelo amor de Deus. Paulo Marcelo. Do crocodilo, e Deus soprando. Falava, meu Deus, que loucura, Deus soprou. Tá lá. E aí eu ouvi isso, já devo ter pregado 1 milhão de vezes. Aí um dia eu parei para ler o texto. Entre os juncos. Meu Deus. Então aqui nós vamos desconstruir muita coisa. Vai ser muito legal. Vamos continuar? Essa é clássica assembleiana. Clássica. Não está no texto. Eu tenho lá. O cara ia pregar, mas que palhaçada é essa? Vem cá. Deve ser desse aí. Não? Sim. Porque a Bíblia diz... Onde você leu? Então pega lá para mim o texto. Não está no texto. Não está no texto. Então, é improviso que alguém ouviu, conhecimento empírico, como o presbítero Osmar disse, ele foi trazendo a viúva e falou assim, por que essa viúva só tinha um? O povo tinha um monte de filhos, eu acredito que ela tinha ali 7, 8 filhos, eu imagino, meu Deus do céu. Também. Conhecimento empírico. Entendeu? Ouvi e continuei. Vamos lá. Considerando o lado espiritual, e olha que incrível aqui agora, gente. Considerando o lado espiritual, o Espírito Santo pode inspirar alguém a entregar uma mensagem sem qualquer preparação por parte de quem fala. Como já podemos ver no capítulo anterior, o apóstolo Paulo pediu aos crentes de Éfeso. Olha o que o Paulo pediu. Para que lhe fosse... pediu para os crentes de Éfeso que orassem para que lhe fosse dada, no abrir da sua boca, a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho. Agora, tem uma denominação aí, a segunda maior denominação cristã do Brasil, que até hoje eles fazem isso. Eles esperam descer na hora. E briga se você estudar a Bíblia em casa. E eu sento com os irmãos e falo assim, eu tenho um cabeleireiro muito amigo, né? E eu falo, mas você não tem Bíblia de estudo? Deus me livre. Ué. Mas a Bíblia não fala medita? Não, a gente só lê. Lá é na hora. E de improviso. Esse assunto ontem é de improviso. Não. Isso. Se você perguntar para eles, aonde está escrito? Se Deus amou o mundo de tal maneira. Não sabe. Não sabe. E lá, gente... E presta atenção aqui pra gente só dar uma saída e voltar para a lição. Como você identifica uma seita? E nós vamos ter seitas e heresias aqui. É uma lição só sobre isso. Primeiro, ela tem uma nova revelação, Ellen White, Joseph Witt e tal, ou
ela é... Oh, Jesus, a palavra fugiu. O que faz? Onde costura a calça jeans? Facção, muito bom. Ela é facciosa, ela é uma facção. Ela diz que só eles vão para o céu. Quando qualquer tipo de igreja dizer que é só eles, e a gente passou perto, hein? A gente passou ali na beirinha, hein? Porque há uns 5, 10 anos atrás, quem ia para o céu? Os assembleanos. O quadrangular não vai. Esses caras aí não vai. Não vai. É os assembleanos. A gente passou ali, ó. Olha, Deus nos livrou. Um grande livramento mesmo. Hoje a gente já amadureceu. A gente entende que os irmãozinhos também vão, do jeitinho deles lá. Não pereça mais. É vida eterna. Todo aquele. Sim. É isso mesmo. É isso. Falando dessa igreja aí e tal, o Carlinhos acompanhou meu pai. Meu pai ficou doente psicologicamente na PM e também através dessa igreja. Aí deu um acesso, eu pus meu pai em casa lá, aí quem nós chamou? O pastor da igreja dele. Tá lá orar. Meu pai falando em línguas estranhas, na verdade é a língua de demônio. Sim, sim. Aí o pastor da igreja lá falou assim, o Juninho, eu no caso, fica tranquilo, teu pai tá sendo batata com santo. Meu Deus, irmão, que dó, né? O demônio tá falando que o que eu fiz? Fui lá, chamei o pastor Agostinho, da quadrangular. Aí expulsou. Aí veio expulsou, meu pai falou. Mas isso acontece muito, confundir língua de demônio com o espírito de batismo. A gente já viu aqui na sede. Eu olhei pro antes e falei, é demônio. É demônio. E o irmão, eu falei, mas é demônio isso aí. Mas vamos lá, vamos voltar para a lição agora. Saí, voltei. Então, essa linguagem de improviso é muito usada em seitas também, porque elas criam uma linguagem comum em todo mundo. E isso pega, irmão. Pega. Como a gente tem também. A gente tem um monte de... Aí não é heresias, mas a gente tem vícios de linguagem, como essa aí, como a da folha da árvore, como muitas outras que a gente vem ouvindo dos nossos pais. Ah, eles eram hereges? Não. Era o que eles tinham. E eles deram a vida. E eles entregaram o que eles tinham. E graças a Deus, estamos aqui por causa deles. Agora isso aqui está na nossa mão. Olha que oportunidade. Estamos aqui sentados, aprendendo. Coisa que eles não tiveram. Por quê? Pastor José não tinha tempo para isso aqui, irmão. Era carro para lá, cavalo para cá, porca nos ombros. Não tinha tempo. E agora isso tudo aqui foi construído para que a gente tivesse isso aqui hoje. Graças a Deus por isso. Uma coisa, quando você vai comer uma coisa impura, se você não sabe, não se preocupa não, Deus vai cuidar. Agora, se você sabe que o negócio é impuro, ou você sabe que é pecado, você vai cometer. Isso é muito bom, nós vamos chegar na lição disso, mas a Bíblia diz assim, mata e come. Mas a gente vai ter uma lição sobre isso, vai dar uma discussão muito gostosa, muito gostosa, muito gostosa. Nós tivemos a gente se reúne para estudar, nós nos reunimos para estudar sobre esse assunto, mas foi tão gostoso. E daí a gente tinha 3 que era uma coisa e 3 que era outra, mas a Bíblia diz mata e come. Mas nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Além disso, Deus pode inspirar a ideia ou até o esboço. Porque assim, é porque a gente não pode, senão eu vou sair da lição. Mas entenda que se eu consagro a Jesus o negócio, mas tudo bem. Além disso, Deus pode inspirar a ideia ou até o esboço para que o pregador comunique a mensagem depois da maneira usual. Então, Deus pode usar alguém por improviso? Pode. Sempre? Não. Em momentos. Você pode ler os sermões de Paulo na Bíblia, você vai ver aqui que Paulo já usava a retórica grega e a oratória romana e tal, então ele estava preparado. Inclusive ele ia discutir com filósofos, ele estava preparado. Mas ele orou nesse dia, falou, eu preciso de uma palavra e ela tem que vir de Deus agora para mim. Pastor, eu tenho uma dúvida. Lá dentro desse Jesus era qual desses? Não, Jesus nunca leu, não era decorado e nem esboçado. Jesus era a palavra para viva. participar de uma aula é que ele era a fonte do conhecimento. Então nele estava ele, assim, o que João diz quando vai começar a escrever sobre ele? No princípio, ele era a palavra, né? Hã? Isso, muito bom. Agora entenda, eu acredito que Jesus usava, nós vamos chegar aqui,
Jesus usava muito termo expositivo, né, que a gente vai estudar, mas ele cresce dentro da sinagoga. Ele cresce vendo as pessoas pregando, vendo as pessoas ensinando. Ó, ele é tão doutor, que entende. Jesus nasce com as suas faculdades mentais humanas igual a de um bebê. Ele não nasceu PhD. Ele nasceu e começou a primeira palavra, primeiros passos, e assim a gente vai. Então, olha como se esmeirava o Cristo, porque aos 12 ele está ensinando na sinagoga. Então, assim, ele lia bastante. Alguém já tinha ensinado ele, ó, você tem que ir por esse caminho. E claro, né, o lado espiritual dele também o empurrava para isso, porque ele era a palavra, né, a verdadeira palavra. Né? Vamos continuar? Sermão esboçado, o mais apaixonante, o mais apaixonado pelos assembleianos, o mais usado, ou melhor, o que deveria ser o mais usado, o que deveria ser o mais pregado. O método mais utilizado no meio evangélico. O pregador pode valer-se de um esboço escrito ou então memorizá-lo. Na aula passada eu disse o meu método, que eu escrevo o sermão, eu faço um esboço do que eu escrevo, e aí eu leio muito esse esboço. E aí eu até trago ele para o púlpito, mas ele já está aqui, na maioria das vezes eu sei a estrutura do que eu tenho que pregar, mas a gente ainda acaba voltando alguma coisinha aqui no improviso, e aí aqui na aula é improviso, na hora revelação, você está num texto, num esboço, e o Espírito Santo te leva para um diferente do que você anotou ali, dentro do texto está tudo bem, que o Espírito Santo é quem conduz o culto. Né? A gente aqui aprende método, mas quem conduz tudo isso aqui é o Espírito Santo, não tem jeito. O que você falou? Mesmo que você leu, memorizou, aí, por exemplo, alguém dá um tempo lá para você reduzir. É isso mesmo. Você vai improvisar mais dentro. Isso mesmo. Então, página 38, o esboço é um bom recurso para disciplinar a inteligência e a memória. Ele coloca diante do pregador todo o plano da mensagem, mantendo nos limites do tema proposto, ou seja, evitando divagações e perca de rumo. Principalmente, irmão, essa perca de tempo. No sermão lido, imagine você ter que fazer um sermão para meia hora, lido, e a pessoa te dá 10 minutos. Você dá uma olhadinha e fala, página 5 eu não vou ler, a página... Funcionava com eles, quem prega sermão lido, ele tem todo o tempo, né? Então, e na maioria das vezes ele é o pastor local, inclusive em igreja tradicional. Então, um sermão decorado também. Você preparou desse tamanho e te deram desse. O que você faz com o que você decorou? Bom, você tem que cortar na hora, né? E quem prega sabe disso. Quando você vem com o improvisado, aqui você vai, irmão. Aqui você pega 5, você pega 10, você vai embolando tudo. Agora, o esboçado também. A gente, quando recebe oportunidade, que é com pouco tempo, você já vai cortando ali. Tanto que você vai ver, se a pessoa realmente estudou, irmão, se ela esboçou, nem todo mundo é só para arrotar, porque tem gente que assim, que é só para arrotar santidade. É só para arrotar que ele é bom mesmo. Mas você vai ver que quando a maioria das pessoas, ele está falando a verdade. Irmãos, é o tópico 1. E vamos parar aqui, que meu tempo acabou. Eu tinha mais 10. Né? Porque fluiu, porque o Espírito Santo trouxe revelações no meio do tópico 1, e quando você viu, você nem foi pro 2, ficou por ali mesmo, no 1 e acabou a mensagem. Conheço. Também, eu comento um pouco nessa aula, que o Evangelho é simples, né? E eu lembro que uma vez que ele veio pregar aqui, ele falou assim, olha, deve ter sido uns 10 minutos, mas uma palavra muito profunda sobre o batismo do Espírito Santo. Deve ter sido uns 10 minutos a palavra. Ele pediu que todos que não eram batizados pelo Espírito Santo se ajoelhassem. E daí ele orou. Desliga lá atrás para mim. E para Jesus batizar com o Espírito Santo. E foi uma oração simples também. E Jesus batizou 80 pessoas. Uau. O evangelho é Em um simples. espaço de tempo muito curto, assim, focar, sabe? Então eu lembrei. O evangelho é simples. Muito bom, gente, muito bom. Então, deu para entender? Forma de apresentar o sermão, um sermão lido, decorado, improvisado, que infelizmente é o mais usado hoje em nossos púlpitos, e o esboçado, que é quando eu tiro o tempo,
Eu coloco tópicos e a gente vai ver um sermão esboçado ali na frente, como ele é construído, certo? Certo? A Vitória é improviso. Ela vê um copo, ela fala, esse copo aqui. Não é temático? Hã? Não, mas nós vamos. Não, aqui nós estamos falando de forma de apresentação. Aí nós vamos chegar depois em tipo. Ela exagera demais, tadinha. Eu já vi ela pegar assim, Bíblia, ela lê a Bíblia, mas ela usa. Não, é porque ela usa improviso, ela precisa de um tutor. A menina é boa. Ela não é um demônio. Entenda, a gente satiriza, e eu acho que esse é o maior defeito do pentecostal. Você não vê o pai de santo rindo do pai de santo. Você não vê o adventista rindo do adventista. É a gente gosta disso aqui, dessecrar. Eu acho ela incrível. Ó, ela tem potencial. Ela tem um microfone e fala para mim. Ela tem 2 milhões de seguidores. Ela precisa de um pastor. Ela precisa de um tutor. Fala, filha, é um limite aqui, ó. Aqui você passou, aqui já não era mais Bíblia, aqui você deu ruim. Então ela precisa de alguém ali que ajude ela, porque senão ela vai se perder. Ela tem pregação do que Bíblia É? É só o pedaço. Uhum. Não, já pensou? Ó, vamos pensar no mundo de hoje. O Osmar dando 8 fios para a viúva de Naim. Pega esse corte de vídeo, joga no Instagram. O herege, hein? Você ia ver no seu Instagram. Herege! Demônio! Você não ia aguentar. Não era, você só errou. Então eu acho que ela precisa de ajuda. Né? Eu acredito. Hã? Eu acredito que ela tenha muito potencial, ela precisa de ajuda, porque realmente agora ela está errando muito. Erros assim, que faz muito fora. Isso. Uhum. Isso. Improviso. Né? Você vê que ela até tem um esboço, mas ela tá andando aqui no esboço, daqui a pouco ela... E esse caderno amarelo? Porque o amarelo não é o azul. Aí você fala, meu Deus. É, improvisa. Aí, como ela é muito nova, não passou por isso aqui, ainda não fez uma faculdade teológica, com certeza não tem curso básico, médio, essa coisa aqui, então ela está sofrendo. Então ela precisa disso aqui. Olha que bom, você já está aqui. Eu também vejo assim, né? Você acha que o inimigo não vai usar todas as fases que tem para derrubar alguém que está crescendo? Claro, claro. Igual acontece com a outra menina lá. Pegando tudo que puder para derrubar ela. Gente assim precisa de ajuda. Ajuda. Os crentes tinham que ajudar. Os pastores tinham que se reunir, uns 5, 6 pastorzão aí, desses que tem Ibope também. Fala, filha, vem aqui, vamos sentar aqui, estudar nós aqui. Vamos ver o que é pregação, vou te dar umas dicas. Eu vi o Marco Cristano gravando um vídeo e ele dizendo, gente, eu tenho vergonha da maioria das mensagens que eu preguei há uns 10 anos atrás. Era ridículo o que eu falava. E ela um dia vai ter vergonha do que ela faz hoje também. Mas alguém tinha que avisar ela e não sou eu, tem que ser o pastor dela. Né? Vamos continuar, senão nós não terminamos o que a gente tem a fazer ainda. Tipos de sermão. Quantos tipos de sermão? E eu vou ter que correr. Primeiro tipo de sermão, sermão temático. Em conhecimento empírico, o que é sermão temático para você? Básico, né? Sermão que tem um tema. Olha aí, básico para entender. Irmão, você aprendeu sobre sermão temático? Rapaz, fiz o curso lá. E o que é? É um sermão que você coloca um tema. Não, e é isso. Não, isso aí é preconceito assembleiano. Preconceito. O tema da mensagem. Para quê? Porque é o Espírito Santo que tem que fruir. Como é que coloca um tema? Prender o Espírito Santo numa gaiola. Eu já vi isso, Quem coloca tema, prende o Espírito Santo numa gaiola. Oh, meu Deus. Solta o Espírito Santo, deixa ele voar. Vamos lá. Então, o sermão temático é o sermão cujas divisões principais derivam de um tema. Então, vamos aqui para a página 39. Olha o exemplo. Vantagens do sermão temático. Aqui, página 39. Uma das vantagens desse tipo de sermão é que ele facilita a divisão do assunto, pois o pregador não fica preso ao texto que lhe serve de base. Eu dificilmente prego sermão temático. Não nasci. Eu me perco. Eu me perco. O Ney prega sermão temático. O Ney prega um sermão temático, irmão, que ele vai fazendo assim um negócio, e eu fico imaginando, sabe aquele joguinho que caía assim as pecinhas, tinha que ir montando? Né? Vocês que são tudo velho já jogou aquilo. Então, é um joguinho. Minigame, essa coisa é minigame, esse mesmo. Ele vai pregando, ele vai trazendo os versículos e vai fazendo assim, vai coisando, sabe? Se eu citar 10 versículos daquele, acabou minha mensagem. Eu já me perco, eu já não consigo. Levantou? Não.
Então, ele prega assim, com versículos. Então, aqui, ó, um exemplo. O tema, motivos de orações não respondidas. Esse é o tema da mensagem. E dá para esboçar assim, você pegar um tema. Então, você foi convidado para pregar na quarta-feira de consagração das irmãs. Qual é o tema? Como ser uma mulher virtuosa que ora. Aí você vai fazer o quê? Vai procurar mulher virtuosa que ora na Bíblia. Vai numerar 3 e vai falar a qualidade das 3 e o que elas fizeram e o que mudou na família dela. Tá pronto o esboço. Vocês podem anotar e pregar. Vocês entenderam? Eu pego o tema e aí eu posso... Igual aqui, ó. Então, primeiro tópico do meu sermão, motivos de orações não respondidas. Pedir mal. Segundo tópico, o pecado no coração. Terceiro tópico, vãs repetições. Tá pronto o sermão. Só dá um ensino quinta-feira lá em Janiópolis. Tá pronto. Mas deu para entender? Muito gostoso fazer esboço de sermão temático. Muito mesmo. Inclusive, quando você recebe um convite antecipado, e vou dizer uma coisa, falta de respeito. Com o púlpito, com a liderança, você ser convidado para pregar. Tema da festa. O noivo logo vem. Pregação do pregador, Bartimeu. Você foi convidado e te deram um tema, queridão. Nossa, um dia eu recebi um tema, Salmo 96. Falei, meu Jesus, cavuquei o Salmo 96, trouxe ele para fora e cheguei lá e preguei. Então, por quê? Aí sim, tem lugares que eu chego e o tema é muito estranho. Tem uns temas estranhos, você não tem noção. Eu falo, pastor, o senhor me dá a liberdade de hoje pregar no seu tema proposto e amanhã, o senhor me dá a liberdade para pregar em qualquer tema? Ou pregar um tema que está queimando no meu coração? Se não, tudo bem, eu prego hoje e amanhã no tema que o senhor propôs. Não, a maioria dos pastores, não, tudo bem. Mas eu já tive lugar, não, os 2 dias tem que ser no tema. E tá tudo bem, eu fui convidado para isso. Então, quando você é convidado e existe uma temática, o que você faz? Um esboço temático. Pelo amor de Deus. Vai para o que te convidaram. Inclusive, se tiver um versículo, então, vai lá. Descobre o que aquele versículo está dizendo, traz dele e monta o sermão temático. Ok? Gente, sermão temático, ok? Faz sentido se te perguntarem lá fora? Porque perguntaram para um amigo meu aí, você está estudando teologia? Eu estou. O que você aprendeu lá? Homilética. E o que você aprendeu? Ah, depende de quantos ovos você vai usar. Vê se tem cabimento. Cabimento. Ó, vou mandar excluir, vou falar com o pastor. Homilética, depende de quantos ovos você vai usar. Segundo a vovó Palmeirinha, ainda falou. Ó, vovó Palmeirinha. Preta, vovó Palmeirinha preta. Então, eu vou só ler aqui rapidinho. O discurso temático permite que se discuta qualquer assunto julgado necessário, ajuda na unidade de subpontos, é de mais fácil divisão, é mais agradável ao ouvinte intelectual e geralmente mais fácil de ser compreendido. Ok? E as desvantagens é mais trabalhoso, pois exige do pregador comprovação escriturística para todas as afirmações. Lembra que eu disse que um texto isolado é um pretexto para heresia? Então, quando você vai montar um sermão temático, você não pinça versículo, você tem que ler o contexto. Um sermão temático. Um filho abençoado é corrigido pelo pai. Aí você pega, Deus açoita quem ele ama. Deus corrige a quem ele ama. O pai que ama usa a vara da repreensão. Aí pega o salmo. Pegue seus filhos e dê com a cabeça deles nas pedras. É sobre o tema. Mas e o contexto? O que está dizendo? O que quer dizer isso? Talvez não dá para usar nessa temática. Então, não pensem que sermão temático é pincelar versículo. Não é isso. Sermão temático é trabalhoso porque você vai ter que ler o contexto de todos os versículos que você pincelar. Então você pegou o versículo, você vai ter que ler. Eu sempre digo, leia 2 capítulos antes, 2 capítulos depois. Se você não entendeu, vai para o começo do livro. Porque daí você vai entender tudo. Gente, Antigo Testamento mesmo, se você não lê, você pega 17 de Elias. Mas por que Elias está aqui? Mas da onde ele chegou? Você vai ter que voltar. Não tem jeito. Então, sermão temático não é pincelar versículo, ok? Fez sentido para vocês? Então vamos continuar. Desvantagens do sermão temático. Não vou ler isso aqui não, que daqui nós já passamos por isso. Então, aqui ele tem o exemplo de um esboço temático, que você pode
ler depois na sua casa e prestar bastante atenção. Página 42. Sermão textual. O sermão textual é aquele cujas divisões derivam do próprio texto bíblico. Eu prego, às vezes, esse. Quer ver? Abra a Bíblia para mim. Salmo 23. Minha Bíblia não está aqui? Oxi. Rapidinho. Quem abrir primeiro, me dá. Aqui. Ó, vamos fazer aqui, ó. Esse é um sermão textual. Quando eu prego esse texto, o Senhor, parei aqui. Textual. Porque aqui, irmão, não é qualquer Senhor. Ele está falando do único Senhor. O Criador dos céus e da terra. Presta atenção, irmão. Ele é o Senhor. Aquele que tem poder para fazer. Porque não é qualquer Senhor. Não são os senhores. Ele é o Senhor. É o onipotente, o onipresente. Você já começa a pregar. O Senhor é meu pastor. Tem alguém aqui que é cuidado. Tem alguém aqui que reconhece ele como seu, porque é impossível que ele seja o meu pastor se eu não reconheço ele como meu Senhor. Nada me faltará. Quando eu reconheço ele como meu Senhor, ele se torna meu pastor e cuida de mim e nada me faltará. Textual. Eu estou indo e dividindo o meu sermão no texto. E sim, eu posso dividir aqui e pegar outros versículos e trazer, tá tudo bem. Mas o meu esboço é o texto. Deu para entender? Da maneira que eu expliquei? Todo mundo entendeu? Textual? Muito bom. As pessoas usam muito. Eu gosto de pregar textual quando Jesus está... Quando desce a casa do oleiro. Levanta, aí eu já paro. Não levanta, você já... E desce, você prega a casa. Aí você... Ali é gostoso pregar textual, irmão. É muito bom mesmo. Deixa eu voltar aqui. O sermão textual difere do temático, porque enquanto este começa com o assunto, aquele começa com o texto bíblico. O sermão textual é diferente do sermão temático, porque enquanto esse começa com o assunto, aquele começa com o texto bíblico. Faz sentido para vocês? Então, no primeiro eu coloco um título e eu discorro sobre esse título. Aqui eu começo direto no assunto. Eu vou logo para a palavra. Então, não há limite estabelecido para a extensão do texto a ser utilizado nesse tipo de sermão. Em geral, são poucos versículos, um versículo ou parte de um versículo. O texto fornece o tema do sermão. Então, daí não é... Ali eu não vou pregar sobre... Não vou pegar aqui e falar sobre motivos de orações não respondidas. O meu tema vai ser: o Senhor é o meu pastor. E aí eu começo: o Senhor. Quem estava aqui na EBO do ano retrasado, o pastor Cláudio Gama veio. Cláudio Gama prega numa palavra. Ele é mestre em pregar sermão textual. É uma palavra. Eu não me lembro exatamente. Aqui, para aqui. Parou aqui, vai. É lindo, né? É bonito de ver, né? É bonito de ver. Agora, imagine quanto tempo estudando para poder pregar sobre aquela palavra, né? Então, escolhido o texto, o pregador pode dividir o sermão textual de 3 maneiras: natural, analítica e sintética. Eu nem coloquei ali. Então vamos lá. Divisão natural é o que está no texto e você divide ali mesmo, certo? É aquela contida no próprio texto, igual eu acabei de dividir aqui, certo? Ok? Divisão natural. Divisão analítica é a divisão onde eu faço perguntas para o texto. Vamos lá, ó. O Senhor. Aí vamos continuar no Salmo 23. Vou fazer uma divisão analítica. O Senhor é pastor de quem? É pastor para quê? É pastor de quando? Desde quando? Quem é esse Senhor? Então aí eu começo a montar a estrutura do meu esboço. Você vê que em uma palavra eu já tirei 5, 6 frases ali, e quem prega já fica aqui uns minutos aqui para explicar essas frases. Quem é esse Senhor? Aí você já pega o Salmo 24, levantai os portais eternos e entrará o Rei da Glória. E aí já dá um sermão. Ok? Então dá para entender a divisão analítica?
A divisão natural é quando eu divido o texto que já está ali. Para eu montar, que eu estou falando de montagem de sermão. Para montar um sermão na divisão analítica, eu faço perguntas ao texto, ok? Mas eu ainda uso só o texto. Eu não vou para outro texto, eu uso aquele ali. Certo? Certo? Tem que falar assim não, que a gente volta. Aí ele tem aqui outra divisão de esboço, que vocês podem ler em casa e olhar com calma quando você quiser repassar. E o sermão que eu amo, o sermão expositivo, que tem que ser essencialmente bíblico. E olhe bem aqui para mim. Aprenda essa divisão. Existem dois tipos de pregação expositiva. A pregação rema e a pregação logos. A pregação logos é a palavra lida e explicada. Logos. Lida e explicada. Essa, quase que qualquer um pode fazê-la. Um bom político, dá para ele o Salmo 23, você fala sobre esse salmo aqui para nós. Você chora no final. Lida e explicada. Qualquer um que eu der o Salmo 23, no conhecimento empírico da pessoa, ela vai dizer, Senhor, é isso, pastor, é isso, não faltará, é isso. Lida e explicada. E tem a palavra rema, que é a palavra lida, explicada e revelada. E essa é a palavra gostosa de ouvir. Quando você está no texto, quando você está no culto, e você está com a sua Bíblia aberta, e o pregador fala um negócio e fala, não pode. Gente, está aqui. Eu já li isso aqui tantas vezes. Por isso que Billy Graham dizia que a palavra de Deus é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã de manhã, porque ela se renova a cada dia. Então, no sermão expositivo, a gente vê muito isso. A palavra rema, página 47. A palavra que é revelada. A palavra que traz isso. E, vamos lá. Define sermão expositivo aquele cujo tema é encontrado diretamente no texto, sendo o seu desenvolvimento feito com material que permita a correta interpretação e tem um propósito que se harmonize com o significado original do texto. Eu conto histórias, irmão. Eu sou um contador de história pregando. Eu fico no texto. Dificilmente eu saio do texto. Porque eu me perco se eu sair. Primeiro, se eu pregar igual o Ney, já era. Eu citei 3 versículos, eu já esqueci o que eu estou pregando. Então, se eu for pregar sobre a viúva de Naim e seus 7 filhos, não é brincadeira, irmão. Não existe. Não sai daqui aprendido a teologia. Se eu for pregar sobre a viúva de Naim, irmão, eu vou ficar ali. Eu vou tentar descobrir o nome do filho, quem era o marido dela, como é que era a cidade de Naim, como é que era o muro, por que Jesus entrou, de onde Jesus estava vindo, e eu vou ficar 1h30 em Naim. Se brincar, eu vou falar eles brincam do pregador viagem, né? O coveiro estava lá, tem que tampar a cova, mas não enterrava ninguém, que loucura. Mas vamos lá. Então, eu prego muito sermão expositivo, eu fico no texto. Eu conto a história. Mas eu vou fundo na história, eu trago a história e eu faço aí a aplicabilidade e a harmonia para eu ficar nesse texto e esse texto fazer sentido para você. Porque você não é mulher, seu filho não morreu. Como que essa história bíblica tem que fazer sentido para você? Na aplicabilidade, nos detalhes dela. E aí eu vou trazer os detalhes do texto. O sermão expositivo tem por objetivo principal a exposição do texto sagrado. Ele difere bastante do sermão temático e guarda certa relação com o sermão textual, com a diferença de que o desenvolvimento do sermão expositivo é feito sob as regras da exegese bíblica. Nós vamos amar estudar exegese aqui. Exegese é o que está por trás do texto. É o que eu extraio do texto. É a linguagem que está empírica no texto. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Nossa, meu Deus. Você foi muito exegese agora. Exegese simples. Deus amou o mundo. Como que Deus amou o mundo? Como? Qual a prova que ele amou? Deus amou o mundo. Exegese do texto. Cruz. Irmão, Deus amou o mundo inteiro. Como é que você tem certeza disso? Porque ele pegou seu filho. E aí você pode destrinchar o Calvário. Cada detalhe dele. Perfeito.
É um sermão expositivo. Você leu, e Deus amou o mundo. É só aqui, irmão, fecha sua Bíblia. Agora eu vou destrinchar aqui sobre o Calvário. Vamos falar sobre o Calvário. O Calvário foi assim, e Jesus andou assim, e o sangue era assim, e ele suou sangue por causa disso, porque eu fui ler, e foi isso aqui, e o prego era de tantos tamanhos, segundo fulano, e tinha uma coroa de espinho que era assim, e não sei o quê. Inclusive, quando a gente chegar nessa... Tem uma matéria que a gente vai falar muito de... Eu trouxe uns espinhos de Israel, eu mandei fazer num vidro assim. Gente, aquilo é coisa de louco. Você tá maluco? O cara com a coroa daquilo. Muito sofrimento. Até mais, é muito... Então, a exegese é isso. Deu para entender? Certinho, gente? Sermão expositivo. Página 48. Esse tipo de sermão é ideal para explicações das Escrituras. O pregador, porém, deve cuidar para não fragmentá-la demais, pois pode comprometer a unidade. Vocês entenderam? O que seria fragmentar demais? É eu contar tanto detalhe, mas tanto detalhe da cidade de Naim, que nós esqueceu da viúva. Porque a cidade, o pregador pentecostal em sermão expositivo, porque a cidade de Naim media quase 8 quilômetros de diâmetro, o seu muro tinha 33 tijolos um em cima do outro, a sua porta era de 7 metros por 5 de largura, e tinha tantos habitantes, e daqui a pouco você... Mas e a viúva de Naim? Ficou lá atrás a viúva. Esquece de contar que Jesus falou pra ela. Um detalhe, porque o evangelho é simples. Nossa! E a multidão tinha isso. Então tem que tomar muito cuidado por sermão expositivo, não fazer você se perder totalmente. Vamos continuar? Hã? Não, é porque aqui é a maneira de apresentar. E aqui, aí, é a maneira de executar. Então, o esboçado com o expositivo. Perfeito. Perfeito. Vamos lá? Aqui, gente, ele vai discorrer muito sobre vantagem e desvantagem do sermão expositivo, que é o mais usado, né? Ou era para ser o mais usado. Então, nós já estamos aqui falando sobre isso, não é necessário que a gente passe agora. Vamos para quase concluir agora. Vai ter um monte de página de esboço. Página 52. Não, eu pulei ela. Vamos lá? Página 52. Público e ocasiões especiais. E a gente encerra aqui, ó. Cadê? Público e ocasiões especiais. Então, eu tenho que fazer sermões temáticos lidos, decorados ou esboçados, temático textual improvisado para ocasiões. Quando eu vou para um batismo, um casamento e um funeral, irmão, eu prego sobre Atos 2? Não. Avivamento? Não. Quando eu vou num batismo, qual mensagem eu prego no batismo? Pode ser salvação, mas no batismo, irmão, é rito batismal. Por que está acontecendo isso aqui? As pessoas que estão ali têm que entender isso. O pregador que vai... Você foi enviado para um batismo, nós estamos aqui hoje. Porque até Jesus, é isso. Você vai dizer por que está acontecendo o batismo, qual é o princípio bíblico, e aí você pode fechar com salvação. E você que está aqui e tal. Então, quando você vai num casamento, irmão, já viu o vídeo? Eu estou lutando com o pastor com o projetor aqui. Vídeo de pentecostal que o cara está falando em língua, pulando, chorando, e o pastor que está fazendo está falando em língua também. Não é. É casamento. Tem que falar sobre princípio de casamento, princípio de casal. Funeral, aqui está um problema terrível. Por quê? No funeral, e aqui você vai ver aqui na lição, na divisão, gente, que no funeral, a primeira coisa que você tem que fazer no funeral, você tem que saber a condição de quem morreu. Esse cara que morreu era desviado? Era crente? Estava afastado? Na ânsia da morte deu tempo de reconciliar? Primeira coisa que você tenta descobrir ali. E como é que estava ele? Pergunta para um amigo, pergunta para alguém, pergunta para quem estiver chorando menos. Você tem que saber. Porque senão, irmão, você vai para a mensagem e aí você pode perder uma família. Eu sei de histórias de igrejas que balançaram. Porque está no inferno isso aqui, ó. Irmão, a família está ali enlutada. Você vai dizer, está queimando. Poxa, acabou, a família está chorando, gente. Não, mas isso existe, gente. Ei, isso é comum. Vocês rimam, é comum. Morreu condenado, afastado do evangelho. E você também vai ser... Irmão, isso existe. Já viram? Perde a família.
Aí acabou com tudo. Gente, ressurreição de Lázaro está proibida em velório. Em funeral. Vamos lá. Não dá pra gente continuar. Mas vocês entenderam, né? Fica de pé para mim encerrar, gente. Fica de pé que o nosso horário foi embora. Então aqui, ó. Mensagens secundárias. Lembra que eu disse? Vale a pena guardar no coração o conselho de pastor Natanael para nós desde quando eu me conheço por crente. Nunca venha para o culto sem um texto para leitura, um hino para cantar, uma palavra, uma saudação para dar e uma mensagem de esboço. Agora aqui, ó. Mensagem secundária. Ainda não vamos fazer tudo isso aqui que nós não tem tempo. Agora, palavra. Quanto tempo? Te convidaram para dar uma palavra. 10 minutos. É isso, a Assembleano sabe. 10 minutos. Te convidaram para dar uma saudação. 5 minutos. O que é uma saudação? Não, aí, conhecimento empírico. Ó, saudação não é pregar. Saudação não é dar uma palavrinha. Saudação você lê um salmo, ou você lê um texto e fala, irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vim para ouvir a mensagem aqui com meu amigo. E quando você pega saudação ou palavra e você quer... Você desonra o pregador. Você não é o mensageiro da noite. Você não é o mensageiro. E tem gente que faz porque ele quer mesmo ali. Então, gente, aqui você dá uma palavra bíblica. Aqui você não dá palavra. Saudação não é palavra pequena. Vamos ouvir o irmão com a saudação. Eu estou muito feliz de estar aqui. Ou é a sua igreja. Irmãos, eu vou ler aqui com vocês o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faz. Irmão, isso. Esse texto é incrível e vai abençoar a nossa vida. Que bom estar aqui com vocês. Isso é saudação. A gente fala 5 minutos aqui, irmão, mas é coisa rápida. E testemunho. Saudação, gente, ó. Você foi enviado. Vocês tudo vão ser enviados por presbitério, seu pastor. Ó, me representa lá. Vamos ouvir aqui o fulano que está representando o pastor dele. Porque a palavra... Irmãos, eu estou aqui representando o nosso pastor. Estou muito feliz. Vou ler um texto com os irmãos e tal e tal. E testemunho, irmão. Quantos minutos? 5 a 10 minutos. Porque quando é testemunho de conversão, demora um pouco mais. E está tudo bem. E existem cultos que não tem problema substituir a pregação por um testemunho, desde que ele tenha base bíblica. Porque tem dias, irmão, que sentar para ouvir a história de alguém, como eu conversava com o irmão há pouco, eles me chamaram para pregar, irmão, e daí na hora eu falei, meu Deus, e agora o Espírito Santo falou, conta teu testemunho, e tá tudo bem. Então não julga não, quando alguém for pregar, ele lê o texto, irmãos, agora eu vou contar meu testemunho para vocês. Agora, é ruim que é todo dia. O cara vai pregar e todo dia é o testemunho, daí você já não quer ouvir mais. Mas não tem problema se o Espírito Santo falar para você, conta seu testemunho. Certo, gente? Questionário em casa, me perdoem porque eu passei do horário. E ó, não, nós ia fazer um sermão na sala e ia fazer o questionário, não dá tempo. Me perdoe que eu passei do horário e isso é muito importante. Você foi dar uma palavra e aí você viu que você passou um pouquinho, irmão, porque você queria concluir. Primeira coisa que você faz antes de descer do púlpito. Irmãos, eu queria pedir perdão à igreja que eu acabei passando. Você pregou, passou do horário. Irmãos, eu queria pedir perdão aos irmãos, eu acabei passando. Ou sai e já pede perdão pro pastor na hora. Porque daí ele já te perdoa e acabou. Vamos orar com o presbítero Osmar nos despedindo hoje. Deus poderoso, graças a Deus.